Causa Operária vai entrevistar o Antônio Carlos, que é coordenador da Corrente Educadores em Luta, que acaba de sair aí da eleição da POSP, né, Antônio Carlos? E eu queria que você contasse pra gente como que foi o processo da eleição e pra gente começar, quais são os principais dados aí do processo eleitoral? As eleições da POSP, maior sindicato do país, apontam uma etapa de profunda crise da direção sindical, da burocracia sindical que dirige o nosso sindicato, assim como a maioria dos sindicatos do país. As eleições foram marcadas por um enorme processo de fraude, de manipulação das eleições. Um dos dados fundamentais é o inchaço feito nas urnas, né, que aumentou de maneira elevadíssima o número de votos e de maneira bastante distorcida. Só para citar um exemplo, por exemplo, nas maiores subsedes do sindicato, na Zona Sul de São Paulo, houve uma redução, uma queda de 20% do número de professores que votaram nessa eleição em relação à última eleição realizada em 2011. O mesmo se verificou em várias subsedes, né, onde havia algum tipo de acompanhamento de várias chapas, houve uma queda drástica da votação, o que era muito normal diante do desgaste da direção do sindicato, da revolta que a categoria tem nesse momento, né, pelas derrotas e traições que a atual direção promoveu para o conjunto da categoria, colaborou com o governo. No entanto, né, em várias regiões dominadas principalmente pela articulação, pela Chapa 1, houve um processo de falsificação muito visível do processo eleitoral e um inchaço, um aumento do número de votos, né, de maneira que nessas regiões cresceu 50%, 40% o número de votantes, para garantir de maneira artificial o resultado a favor principalmente da Chapa 1. Da mesma maneira, o processo foi viciado pela ausência de mesários e fiscais das chapas de oposição, né, o que não foi garantido pelas chapas da direção do sindicato, em primeiro lugar pela Chapa 1, né, que controlavam totalmente a comissão eleitoral, né, estadual em todos os lugares. Não havia na comissão estadual, na comissão eleitoral, nenhum representante da oposição. E essas comissões eleitorais, elas proibiram que a oposição fiscalizasse a eleição, quer dizer, promovendo uma enorme distorção. Vou citar um último dado, por exemplo, na cidade de Assis, onde a nossa chapa teve mesários e fiscais participando em todas as urnas, nós obtivemos 35% dos votos. Né? E em cidades próximas, em outras cidades onde nós tínhamos também um trabalho com muita força, por exemplo, o caso de Piracicaba, né, onde não foi permitido ter fiscais, né, a própria presidente do sindicato comandou a eleição, Bebel comandou a eleição nessa cidade, a tal ponto, inclusive, ela mesma colher os votos de uma das urnas, e na urna... Comandar a eleição não é o sentido figurado, Não, é comandar mesmo, segurar a urna, carregar a urna debaixo do braço, ser ela mesma mesário, né? Evitar a fiscalização. E nessa urna, apesar do trabalho que nós temos na cidade, da revolta dos professores, ao ponto que a Bebel foi numa escola da cidade, foi proibida de entrar na escola, né? E foi a nossa companheira dirigente do nosso trabalho na região que teve que brigar para garantir a presença dela dentro da escola, né? Porque a rejeição por parte das direções, por parte dos professores, de todos os funcionários da escola, em relação ao sindicato, é enorme. E na urna comandada pela Bebel nós tivemos 1,5% dos votos. Uma fraude total, absoluta, que se repetiu em todo o Estado para garantir a continuidade da atual direção de uma maneira totalmente fraudulenta, viciada, né? O que, para nós entendemos claramente, é um sintoma de fraqueza. Né? Quem tem força, quem tem o apoio da categoria, não precisa manipular, não precisa fraudar, não precisa ocultar os dados. Né? Nós comparamos essa eleição a uma eleição de coronéis, onde os chefes da burocracia em cada região, como foi o caso em Piracicaba, como foi o caso em Itaquaquecetuba, como foi o caso em Catanduva, como foi o caso em Araraquara, Marília e tantos outros lugares, esses chefes regionais, verdadeiros coronéis do sindicato, eles fizeram a eleição com os próprios candidatos da diretoria sendo os mesários, né, não permitindo a fiscalização da eleição, e dessa maneira eles fabricaram um resultado artificial a favor, em primeiro lugar, da Chapa 1, mas também a favor da Chapa 2, né, uma oposição fajuda, falsa, né, uma chapa comandada por uma diretora de escola. Nós chegamos ao absurdo que o PSOL lançou como candidata a presidente do sindicato uma representante da chefia, né, como se nós tivéssemos no sindicato de bancário um gerente de banco, né, concorrendo à presidência do sindicato, ou no sindicato dos metalúrgicos um capataz, né, um diretor de empresa.
Esse resultado é um resultado artificial que mostra a fraqueza, né, da direção do sindicato, de conjunto, de todas as chapas, da chapa 1, da chapa 2 e da chapa 4, né, que eram as chapas da diretoria nessas eleições. Esse seria o significado da fraude? Justamente o enfraquecimento da burocracia que necessita recorrer a esse tamanho? Perfeito. Nós fizemos também uma comparação, por exemplo, com a ditadura militar no Chile, né? Num determinado momento na ditadura, o Pinochet chamou um plebiscito, né? Um plebiscito totalmente controlado, onde, como na eleição da POESP, os mesários eram ligados à ditadura, os fiscais eram ligados à ditadura, e o resultado foi que o Pinochet teve 95% de apoio para continuar governando o país, se eu não me engano, por mais 7 ou 9 anos. Né? Aqui nós temos o mesmo processo. Um outro significado importante é que se tratava de conter o crescimento da oposição, a oposição de verdade representada pela nossa chapa, a chapa 3, nas eleições. O resultado procurou desviar esse crescimento, né? E apesar de que a gente teve uma votação muito expressiva em várias regiões, principalmente naquela onde eles não esperavam um trabalho, um apoio grande da categoria à nossa chapa, a fraude impediu que a chapa 3 chegasse à direção do sindicato. Pelo menos esse é o objetivo, né? Nós vamos trabalhar contra essa situação, denunciando a fraude, recorrendo de todas as maneiras, mas o segundo objetivo, quer dizer, além de ocultar a crise da burocracia e garantir um novo mandato para os mesmos grupos que controlam há mais de 30 anos a POESP contra os professores, o segundo objetivo era procurar evitar que a oposição, os representantes da base da categoria, chegassem à direção do sindicato. E o que a corrente, o que Educadores em Luta pretende fazer contra a fraude e essa situação? Nós estamos concluindo, nós acompanhamos, apenas na apuração foi permitido a presença de fiscais da oposição, quer dizer, depois que o resultado já estava manipulado, fabricado, né? Mas mesmo na apuração foi possível verificar uma enormidade de irregularidade, quer dizer, da fraude mal feita. Né? Seria bom citar mesmo esse caso. Eu vou citar alguns exemplos, né, para que as pessoas que nos assistam compreendam exatamente o que aconteceu. Por exemplo, havia muitas urnas com mais votos do que assinaturas nas listas de presença, de comparecimento às urnas, né? A tal ponto que a comissão eleitoral, da diretoria, fixou um limite absurdo de 10%, que valia, se tivesse 10%, até 10% de votos a mais ou a menos, valia. Depois eles tomaram a decisão no meio, havia tanta irregularidade, que eles tomaram a decisão no meio da apuração, mudaram a regra do jogo e aceitaram um número maior, começaram eles mesmos a aprovar que com qualquer tipo de irregularidade as urnas fossem contadas mesmo assim. Assinaturas falsas, uma quantidade. Eu vou citar um caso que foi até hilário durante a apuração. Uma professora chamava Daisy, né? O nome dela era escrito com S e Y. Né? A assinatura do lado do nome dela aparecia com E e com I. Né? Quer dizer, com E e com Z. Z e I no final. Quer dizer, não tinha nem o S e o Y desapareceram e deram lugar ao Z e a um I. Quer dizer, a pessoa que se preocupou foi fazer a falsificação sequer se preocupou em seguir o que estava, como se grafava o nome da pessoa. Havia, numa mesma folha, vários nomes escritos com letra de forma, quer dizer, ninguém assina com letra de forma, né? São raros os casos, mas na mesma folha havia várias assinaturas em letra de forma, todas elas com o mesmo tipo de letra, né? E aí a representante da articulação na mesa falou que a culpa era das professoras primárias, das chamadas PEB1 da nossa categoria, que está ensinando todo mundo a escrever de maneira igual. Quer dizer, tem um negócio, eles nem se preocupavam e tem uma argumentação meramente convincente. Né? Eram urnas que vinham sem o devido lacre, as coisas iam sendo aprovadas pela comissão eleitoral deles, exclusivamente deles, né? Compostas pela chapa 1, pela chapa 2 e pela chapa 4, onde a chapa 1 tinha maioria, e aprovavam o que bem entendesse. Né? Um processo descabidamente fraudulento. Nós vamos... O aspecto mais importante que nós entendemos que deva ser feito é promover uma ampla denúncia para a categoria. Né? Nós estamos lançando um boletim já nessa semana, onde nós vamos anunciar um prêmio para quem encontrar uma única escola no estado de São Paulo, onde a maioria dos professores, né, votaram, né, na chapa número 1, na chapa da Bebel. Né? Porque eles anunciaram lá um resultado que
essa chapa teria tido o apoio da maioria dos professores no estado inteiro. Nós vamos dar um prêmio para quem encontrar uma única escola onde a maioria dos professores apoiem a atual diretoria, estejam de acordo com a direção comandada pela presidente do sindicato, que promoveu as maiores derrotas e traições da nossa categoria. Se alguém encontrar, né, nós vamos colocar um prêmio inclusive de grande valor, né, porque nós sabemos que é uma tarefa, uma missão muito difícil, né, que se encontre uma única escola, seja onde for, seja na capital, seja na grande São Paulo, no interior do estado de São Paulo, onde de fato aquilo que se viu nas urnas, que foi fabricado nas urnas, possa ser mostrado ao vivo e a cores para a categoria. E qual que seria, ou é mesmo de fato, o papel da oposição de verdade aí na próxima etapa? Tá, só complementando a sua pergunta anterior, me esqueci de um detalhe, nós também estamos discutindo com o departamento jurídico de entrar com uma ação na justiça, né, pedindo anulação das eleições, né, porque obviamente que é um processo de manipulação que de maneira nenhuma nós vamos aceitar, né, e nós entendemos que o mais importante, né, que o enorme apoio que nós tivemos na categoria nessas eleições, ele resulta, né, de um trabalho que vem se ampliando nos últimos anos, de defesa dos interesses da categoria. A nossa oposição defendeu a categoria diante de todos os ataques do governo, denunciou a fraude do concurso, fomos os únicos que fizemos isso, levantou as reivindicações, procurou mobilizar para as greves, né, denunciou as traições, as seguidas traições da direção do sindicato. Esse trabalho sai muito fortalecido nas eleições, né? Em torno das eleições nós agrupamos, nós fomos o setor que mais agrupamos novos militantes, principalmente entre a juventude, né, entre os setores mais jovens da categoria, mas de conjunto. E eu acho que a tarefa que está colocada é fortalecer esse trabalho, né, fortalecer a oposição com a sua atividade estadual de conjunto, os núcleos regionais, o boletim, o jornal que a oposição publica. Nós somos hoje, nem o sindicato tem um jornal regular, Educadores em Luta é a única publicação regular semanal da categoria, né, aberto às denúncias, à defesa das reivindicações dos trabalhadores. Nós estamos lançando, só para dar um exemplo, nós estamos lançando nesse momento uma campanha, aproveitando o momento da Copa do Mundo, né, para mobilizar os professores, aproveitando esse sentimento que existe do professorado, né, como de todos os trabalhadores, de todas as pessoas normais no país que, né, sentem a paixão do povo brasileiro pelo futebol. Nós estamos chamando uma campanha usando uma palavra de ordem, uma bandeira, uma frase que foi gritada nas manifestações do ano passado, de junho, onde milhares de pessoas diziam um professor vale mais do que um Neymar. Então nós estamos usando essa palavra de ordem para dizer que nós queremos um Brasil campeão no futebol, na saúde e na educação, né, e levantar a campanha pelo piso de R$5.000 para o professor e pela redução da jornada, já que o Estado de São Paulo ele descumpre a lei que manda reduzir a jornada e o sindicato não faz nada para exigir que o Estado cumpra essa reivindicação. Dia 16 tem assembleia. O que vocês pretendem fazer? Nós vamos procurar mobilizar na categoria em torno dessas reivindicações, né? Principalmente em torno do salário e da jornada de trabalho, mas também em cima de outras questões fundamentais, porque o governo tucano vem aprofundando o caos nas escolas através do ingresso de novos professores concursados em pleno ano letivo, né? Promovendo o desemprego de professores que já estavam trabalhando, que agora vão ficar sem ter como sustentar a sua família. E isso porque não é que não se trata de que nós estejamos contra o ingresso dos novos professores. Se trata de que o governo deveria reduzir a jornada para garantir o emprego de todo mundo. Vem promovendo o fechamento de salas de aula, né, vem avançando numa série de ataques, mantém a escravidão do professor categoria o ticket miserável de R$8, né, que não dá nem para uma refeição em nenhum lugar do estado de São Paulo. Eu arriscaria dizer que em nenhum lugar do país é possível uma refeição por R$8, né? E todas essas reivindicações e outras, né, a defesa dos interesses dos aposentados, nós temos que manter a mobilização. A vitória, a falsa vitória, né, da direção do sindicato pode criar no setor da categoria um certo desânimo, mas eu digo que nós precisamos entender que não é disso que se trata, né, que a vitória artificial, a fraude, mostra que essa burocracia está fraca e que é hora da categoria se fortalecer, né, na sua luta, na sua organização independente e ir para cima com tudo para defender as suas reivindicações, como estão fazendo nesse momento os professores da capital, que estão em greve, né, contra o arroxo salarial, mesmo eles que ganham um salário superior
aos professores da rede estadual, eles estão mobilizados nesse momento e nós vamos defender a unificação com os professores da capital, né, pela conquista das nossas reivindicações, assim como das reivindicações deles. Se você quiser acrescentar alguma coisa para a gente encerrar? Eu acho que a eleição da POSP ela, ela sinaliza para todo o movimento sindical, para o conjunto dos trabalhadores, a necessidade de fortalecer a organização independente, as oposições sindicais, né, uma estrutura independente própria dos trabalhadores, né, com materiais, com boletins, com reuniões, por fora da burocracia. Nós temos que participar do sindicato, nós temos que continuar a luta para retomar o sindicato da mão dos pelegos, da burocracia, mas essa luta não pode, essa luta não se resume a lutar nas eleições. Nós temos que intervir nas eleições, mas nós temos que intervir principalmente no dia a dia da luta dos trabalhadores, dos professores e de todos os trabalhadores. Eu acho que esse é um aspecto fundamental para o próximo período, ainda mais quando a gente sabe que o avanço da crise capitalista vai exigir que os trabalhadores se mobilizem para defender o salário contra a inflação, para defender os seus direitos, né, contra os ataques do governo que a gente tem direitista, reacionário do Estado de São Paulo e do conjunto dos governos inimigos dos trabalhadores. Eu acho que essa é a grande perspectiva. E, por último, é o seguinte, a gente já viu na história recente do país, né, em momentos anteriores, quando na época da fundação da CUT, por exemplo, os pelegos que não são derrubados, né, que se mantêm através de uma ditadura no sindicato, eles vão cair. Eles vão cair por força da mobilização. Né? Se não é possível derrotar nas eleições, né, nesse momento, mas o caminho da luta, o caminho da mobilização, vai ser o caminho para levar à queda desses pelegos que estão se mantendo no sindicato de maneira artificial, de maneira fraudulenta, contra a vontade dos trabalhadores. Obrigado. Obrigada.